para conversar a respeito desse reajuste e também de outros temas aí relacionados ao abastecimento de água. Tudo certo, Juliano? Boa tarde. Tudo certo, sempre um prazer vir aqui na Rádio Cidade. Obrigado aí mais uma vez, por ter aceito esse convite. Então, como é que esse reajuste já está valendo a partir de que mês, Juliano? O SAMAI, como todos os anos, ele faz o reequilíbrio das suas contas através da agência reguladora, isso não é uma decisão local, sempre tem a AGIR, que regula todas os reajustes de todos os órgãos públicos, tanto lixo, transporte, água, Então, esse ano, a AGIR estipulou esse reajuste de 6,24%, Ele começa a valer a partir de julho, a partir de 1º de julho, o SAMAI vai iniciar a cobrança daí nas tarifas que serão impressas a partir de julho. Até lá não. O que vai começar a ser cobrado antes são os serviços a partir do dia 17 de maio. Então, a pessoa que for, por exemplo, fazer uma ligação de água nova a partir do dia 17 de maio, já tem o reajuste da nova tabela, religação, corte, ligação de água. Então, isso já reflete a partir do dia 17 de maio agora, De maio, isso. Os serviços, o dia a dia, E as tarifas a partir de julho só. Certo. 1º de julho. Como é que é feito esse cálculo? Eu sei que é a agência reguladora, a AGIR, que faz, o SAMAI solicita, esse reajuste e a AGIR é que aprova ou não. Como é que funciona esse parâmetro? A AGIR, por exemplo, ela pega, pelo que eu entendi ontem, eu até dei uma olhadinha, a gente chegou no índice 1, que é o máximo, bom atendimento a todos os itens que o SAMAI tem, eles avaliam vários performances, para dar eles precisam ter critérios, Então, eles fazem uma média entre o IGPM, NPC, Selic, Então, a Selic, quando a gente enviou, estava 13 e alguma coisa, agora foi para 14, então eles estão demorando um pouquinho para adequar com a nova Selic. Então, lá nas contas da AGIR, a gente atingiu praticamente o índice 1, que é o máximo, então eles deram o reajuste de 6,23, que é o máximo. Se uma autarquia, por exemplo, não atinge os índices, que tem lá vários critérios, 0,7, daí 70% do que é o justo, daí eles só dão 70% da média dos índices. Então, o SAMAI chegou no índice máximo porque ele está bem posicionado no ranking, vamos dizer assim, de todas os serviços que ele presta, empresta informação para a AGIR, cumpre as metas, os investimentos, que isso tudo não é vamos dizer assim, é uma coisa bem séria, A AGIR é um órgão muito técnico, Se tu não cumprir, não tem para quem recorrer, Ele é um órgão regulador, Ele é bem rígido, então o SAMAI vai informando mensalmente, eles vão ver os investimentos, as metas, então em cima disso é feito essa tabela, que eles usam para fazer o teu índice, de atendimento. Então, o SAMAI praticamente atingiu o índice 1, que é o máximo. Então, ele fez esse equilíbrio entre os índices e deu esses 6,24. Boa tarde, Juliano. Tudo certo? Tudo certo. Eu vou entrar numa situação aqui um pouco delicada, que é a falta de água, Eu sei que não é fácil, para o SAMAI, porque acredito que vocês devem receber inúmeras reclamações de pessoas cobrando e cobrando com razão, porque até fora do ar a gente conversava aqui, o senhor falou algo que eu acho que é certo: quem paga quer água. O morador Daniel Teles, lá da rua Lindóris Escalvim, do bairro Zantão, eles estão lá reivindicando a água já há 4 dias. Então, sem água. Eu sei que um dia já é complicado, agora 4 dias é pior ainda. O senhor tem alguma informação sobre o problema? Segundo ele, me parece que foi passado que é um problema no reservatório de água, estão realizando um tratamento lá. O senhor teria alguma informação para passar para esses moradores do bairro Zantão que estão 4 dias sem água? Sim, eu posso contribuir. Eu estou alocado na engenharia, mas a gente acaba envolvido, com toda a questão do SAMAI, até pela nossa participação aí de quase 30 anos na autarquia, Então, ali no Zantão, no domingo, foi feita a limpeza da barragem, Ela é programada para desassoreamento, vem muita areia e tal. Então, nós tivemos um reflorestamento acima que foi feito, então isso tudo assoreou um pouco a barragem, então foi programado no domingo. E o que desencadeou um problema? Que ele entrou ar nessa tubulação, na adutora que vem da barragem até no reservatório. Então, nossas equipes estão com uma grande dificuldade em resolver esse problema, de tirar o ar da adutora. Então, isso realmente, quem está próximo ali, as partes mais altas, está com um problema de desabastecimento, principalmente ali na ZT-011, ZT-013, todas aquelas ruas ali, é bem crítico. Mas a pessoa, se ela entrar em contato com o SAMAI tem caminhão-pipa para fazer o abastecimento dessas casas, Então, nós temos uma equipe lá sempre
trabalha 24 horas, tem caminhão próprio, né? E tem um outro caminhão também que pode fazer esse abastecimento emergencial, né? Então o SAMAI ele mudou, vamos dizer assim, a área de abastecimento para não ficar todo o bairro sem água. Ele está trazendo água, acredito que até do centro, até lá em cima do Zantão, só que realmente as partes mais altas ela acaba ficando prejudicada. Seria algo paliativo, né? O caminhão-pipa. Para resolver, né? Para a pessoa não ficar, né, sem as necessidades básicas. Mas eu acredito, né, que o SAMAI está hoje de novo, desde cedo lá, tentando resolver esse problema ali na adutora, tá? Isso é uma coisa que nunca tinha acontecido. Não é uma coisa recorrente e acabou, não é quebra nada, é um ar, uma bolsa de ar que está dentro de uma tubulação e o ar não passa. Então é injetado ar tanto da parte da estação ao contrário, agora estamos injetando ar de cima para baixo para ver se essa bolha de ar sai da adutora e volta à vazão normal. No caso desse morador, ele não tem caixa d'água aqui, daí também não adianta. É um pouco complicado. É difícil, né? Então até fica aí aqui tem que recorrer a algum vizinho, ajudar, botar na caixa de um vizinho para acabar ajudando, né? Porque é difícil até ter pessoas, mas tem ainda em Brusque pessoas que não têm caixa d'água, né? Que é o certo, né? Ter um reservatório. Mas enfim, então tá dada a resposta aí aos moradores lá do Zantão, especialmente da rua Lindores e Scalvinho, o seu Daniel Teles, que ligou aqui pra gente fazendo essa reivindicação. Eu tenho duas perguntas para fazer. Claro. Posso? Em questão do reajuste da tarifa, né? Faz muito tempo que ela não é reajustada? Não. E você também falou sobre a questão da taxa Selic. Vocês têm alguns outros critérios que levam a esse reajuste acontecer? A tarifa ela é reajustada anualmente. Sim. Desde que existe o SAMAI, todo ano ela é feito o reajuste. A última vez aqui, se eu ver aqui rapidinho, ela foi... Vamos ver aqui. Em janeiro, por ali mesmo? Não, ela tem aqui a data. Eu acho que eu até li a data. Foi ano passado. É sempre esse período. Sim. É sempre esse período referente ao período de março de 2024 a fevereiro de 2025. Então esse período já era o reajuste anterior, né? O SAMAI, que é quem tem os índices, é sempre agir. Eles têm a regulação que é para todos os órgãos. SAMAI, CASAN, CISAM, ASEMAI. Ela faz o mix dos índices, INPC, IGPM, Selic. Ela tem 4 ou 5 índices que são índices governamentais, que ela faz um mix desses valores, né? E mais o teu índice de bom, vamos dizer assim, de bom órgão público. Se o teu órgão público for bom, tu não vai atingir 6,24, de repente tu vai atingir 5,80, 5,5. E a taxa ela é meio quebrada, é 6 e alguma coisa? Não, 6, eles botam todas as... Dá para sentir peso no bolso com a taxa? Não. Era 38, foi para 41, vamos assim, sim, praticamente. Né, o grande consumidor sente mais. O dia a dia, né, 38, 41, né? Eu também pago água, né, eu sei quanto custa, né? Então a gente sempre tem a política em casa de cuidar um pouco, né, do consumo, né? Até para valorizar esse pessoal que mora mais nas partes elevadas. Nessa época, hoje, por exemplo, desencadeia um calor desse. Então acaba tendo alguns pontos de desabastecimento nas partes mais altas, né? Então esse Brusque ainda tem muito essas ruas não denominadas, com muitas casas que não estão em áreas com cota muito elevada. Aí o SAMAI tem dificuldade realmente, como essa do Zantão, né? Tem algumas áreas ali na rua Zambuja, né? Que tem esses problemas. Que acaba dificultando pontuais, bastante, né? Deixa eu mandar antes sei que o Matheus quer fazer uma pergunta, tá mandando um abraço para você aqui, você o conhece, que é o Pedro Roslindo. Pedrão, que foi servidor público por muitos anos. A gente trabalhou junto no IBPLAN em 2015 a 16, eu era presidente do IBPLAN, o Pedro era parceiro nosso na fiscalização. E tá aposentado hoje, né? Com vida boa, hein, Pedro? Aliás, ele dizendo o seguinte, manda um abraço pro grande amigo Juliano, um dos mais experientes funcionários do SAMAI. E é verdade, o Juliano que já fez de tudo no SAMAI, né? Já foi presidente, já foi... Não tem o que o homem não tenha feito lá no SAMAI, né? Pois não, Matheus? Ô, Juliano, tem alguns valores fixos, né, também, né? De algumas categorias, né? Como é que ficou essa situação também? Até posso deixar até que vocês depois quiserem a tabela, essa aqui foi o que publicado no Diário Oficial. Então ela é uma tabela extensa, né? Por exemplo, os 10 metros cúbicos, que é a taxa, ficou R$41, né? Então ela é progressiva, dependendo da tua faixa de consumo. Por exemplo, se tu entrar de 11 a 15 mil litros, ela dá 7,55 por metro cúbico. Então tem a categoria industrial, comercial industrial 97,07, a economia mista é a 91,97. Essa economia ela foi criada para ajudar as pessoas que têm em casa um pequeno comércio, por exemplo. Ela não é comercial. Então tu tens a residência em cima, tipo um salão de beleza junto com a casa, ou tu tens um escritório de contabilidade junto com a tua casa, uma coisa assim. Então essa economia mista só Brusque tem. Foi na época até, eu acho que foi o vereador Ivan Martins que propôs, foi uma aquisição essa economia mista que
aliviou, porque era cobrado uma residencial e uma comercial, quando tu tinhas as duas. Então o SAMAI criou a mista, que é uma só. Então tu vê, 91,94, senão tu ias pagar 97,07 mais 41. Então o SAMAI também teve essa boa ação aqui, né? Então, depois tem todas as tabelas aqui, ó, a ligação, né, do SAMAI, ela passou a R$567 uma ligação, daí ela pode ser parcelada, aí tem todos os parcelamentos aqui, depois tem isso aqui, ó, questão do corte, taxa de corte, se tu pedir para desligar a água, levantar cavalete, o custo da mão de obra, por exemplo, às vezes tu precisa fazer uma calçada, tu precisa chamar um encanador do SAMAI para ajustar ali a rede de água na calçada, e tem o custo aqui da hora deles, né? O consumo de água para circo, parque, CTG, tinha muito, hoje já está mais estabelecido essas áreas, né? Então acaba usando muito pouco. A verificação de hidrômetro, às vezes a pessoa precisa saber, eu acho que o SAMAI está me cobrando errado, eu quero que faça uma verificação do hidrômetro. Então é 63,48, então a pessoa só paga também se ela tiver errada, né? Se o SAMAI tiver certo, o SAMAI que cobra dela. Então, mudança de cavaletes, né? Então, todos os serviços aqui que, são vários. Bastante coisa, né? São bastante coisa, né? As taxas de expediente, investigação de hidrômetro, violação de lacre. Então, isso tudo, o valor do pipa, né? Esse pipa que a gente conversou, ele não entra nessa tabela, porque é pro problema do SAMAI, né? Aquela desabastecimento aqui, mas tu pedis o pipa residencial, né? É R$504 por residencial, né? O pipa, né? Aí tem a questão para interligar loteamentos. Então, tudo isso era um dos serviços também que não existiam uns anos atrás. Hoje o SAMAI vai para interligar a rede de água, né? Fornecer água que é potável para pipa. Então, isso aqui está complicado. Esses pontos que vocês colocaram de uns tempos para cá, vocês tiveram, digamos, a ideia de colocar porque muitos moradores vieram reclamando? Não. Isso veio de moradores que reclamavam? Não, porque são serviços, esses aqui não, são serviços que são prestados para o SAMAI e ele precisa ser cobrado. Porque senão isso acaba, vamos dizer assim, não é justo eu ratear isso aqui numa fatura, todo mundo pagar, não. Se tu quer esse serviço, tu paga só, você paga. Eu penso também na questão dos empreendedores, né? Por exemplo, você citou um salão de beleza embaixo e a casa em cima, então vocês fizeram isso porque algumas pessoas reclamaram? Isso foi para ser justo, tipo assim, é que é pesado hoje, né? Você mandar uma empresa em casa, pequena, tipo um salão de beleza, qualquer outra atividade, tu tens na tua casa, às vezes teu filho abre um escritório de engenharia, uma costureira, um prestador de serviço, então às vezes tu usa a tua casa, tu foge do aluguel, né? E tu queres usar o teu pequeno comércio, vamos chamar assim, aí de repente aparecem duas taxas, é mais uma conta no final do ano, né? R$91 mais 41, no final do ano isso pesa, né? Então a economia mista deu isso é anterior a 2015, 2008, eu lembro assim que foi isso aí, daí apazigou esse problema. Então, às vezes esse comércio vai gastar até menos do que a própria residência, né? Sim. Por mais que ele montou algo, o comércio vai gastar o mínimo. Sim. E seria cobrar aqueles R$97 separado e não usar, né? Gastar, né? Porque hoje, por exemplo, ali no caso, daí é cobrado, tem as tarifas de lixo, né? 2 lixos são cobrados, né? Tem os 2 pontos, mas o SAMAI cobra 1 ponto d'água, então aí fica mais justo, assim, eu acho que... Só dos produtos os serviços, desculpa. Isso. Serviços. Aí os outros serviços, para não isso refletir na tarifa, é cobrado individual. Se tu quiseres, eu quero mudar meu cavalete porque eu quero fazer um muro novo. Então você vai pagar, não vai precisar nós aqui todos. Tá isso, que o SAMAI podia ter uma tarifa única e todo mundo usufruir, não. Dependendo do que tu pedir. Depende de cada situação, né? O SAMAI, por exemplo, não faz ainda cobrança, por exemplo, a gente está adequando algumas coisas, por exemplo, que reflete, por exemplo, em aprovação, projetos, isso, quer dizer, hoje o SAMAI tem uma equipe de engenharia lá, que precisa, né? Por exemplo, tu faz uma consulta prévia, que precisa ser apresentada igual fazer uma casa, né? Uma consulta prévia de um prédio, uma consulta prévia de um condomínio, de um loteamento. Isso tudo o SAMAI agora está estudando essa cobrança, né? E aprovação de projeto, emissão de alvará de loteamento, vistorias, reanálise, porque isso tudo demanda, por exemplo, assim, então isso tudo tem que ser pago, porque na verdade, em vez de repente eu estar trabalhando para resolver o teu problema, eu estou analisando um loteamento, então essa pessoa teria que teoricamente estar pagando. O SAMAI é um dos poucos que ainda não cobra esse serviço, né? Então a gente antes interligava, por exemplo, um loteamento desse não tinha custo, mas não é justo, né, nós todos aqui pagarmos e o loteador não paga. Então hoje o SAMAI tem, hoje não, já também deve ter uns 8 a 10 anos essas tarifas, né?
por exemplo, interligação de uma rede de 110 milímetros, nós vemos aquele cano branco, né, do SAMAI, é em torno de 2.437 para interligar essa rede na rede do SAMAI. É o SAMAI dando ok, que o teu empreendimento está ok, você pega e liga essa rede cobra isso, né? Então, o SAMAI emite uma fatura e emite. Agora, talvez, eu acredito que o ouvinte deve estar se perguntando, ou o internauta, né? Por que paga uma tarifa só do SAMAI e duas do lixo, se é no mesmo local? Qual é o critério? Aí essa parte do lixo eu não vou poder te responder porque é uma concessão privada e não parte do SAMAI. Mas eles não passam para vocês o porquê que tem que... Não, isso é independente. O SAMAI, as pessoas confundem um pouco, né? Porque a cobrança do lixo, ela vem na fatura, né? Na fatura mas isso é um convênio, convênio de cobrança. Não é um convênio de gestão. O SAMAI não gere o lixo, ele não resolve o problema de lixo, ele não tira a taxa do lixo, né? Ele é apenas um meio para cobrança. Então, se o lixo te mandar, por exemplo, mandar para o SAMAI, porque isso é um arquivo fechado, né? Uma empresa privada, você não tem acesso. Sim. Se ele mandar que lá pro Valdomiro tem 4 passagens de lixo, o SAMAI não sabe o que ele enviou. Né? Vamos assim, isso é entre o Valdomiro e a concessionária. O SAMAI é um arrecadador. Final do mês, se o Valdomiro se acha, isso aqui tá errado, eu não tenho 4. Aí ele tem que ir lá na Rio Vivo não, na Veolia, né? Fazer então o seu ajuste. Isso vai ser depois com a concessão de esgoto, também vai ser uma empresa independente, uma concessionária com sede própria, né? Vai estar lá, cada um com o seu serviço, né? Porque, por exemplo, se você acionar o PROCON pro lixo, no SAMAI não vai adiantar, você tem que ir lá na Veolia, né? Depois cada um na sua área de concessão, né? Bom, pra gente encerrar, o outro que tá mandando um abraço para você, o nosso amigo Cláudio Adão Pereira, um abraço pro Juliano, grande profissional de uma expertise na área imensurável aqui. Obrigado, um grande Cláudio, amigo nosso aí também. Tá nos acompanhando. Beijo, patrão. Beijo, patrão, é verdade. É bom, né? Juliano, muitíssimo obrigado. Eu não sei se de repente tem alguma outra informação que eu gostaria de aproveitar para passar, mas te agradecer pela disponibilidade. Eu agradeço.